Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigado por estar conosco hoje. Hoje eu gostaria de falar sobre o seu relacionamento com Deus. Na verdade, é o relacionamento mais importante que você tem. E creio que nós precisamos ser muito sérios a respeito do relacionamento com Deus. Então fique conosco agora e ouça essa mensagem que foi ensinada em Hampton, na Virgínia. O título da minha mensagem hoje é Tempo de Seriedade. Eu fui cristã por muitos anos e eu ia à igreja, eu trabalhava na igreja, mas eu não levava a sério o meu relacionamento com Deus. Eu estava vivendo as fórmulas que eu fui ensinada a viver, eu estava seguindo regras que eu aprendi. Eu estava fazendo o que era socialmente correto. Eu mantinha um certo relacionamento com Deus. Creio que eu tinha nascido de novo, eu acreditava que Jesus tinha morrido por mim. Eu sabia que eu não conseguiria ir para o céu sozinha. Eu orava, eu lia um pouco da Bíblia todos os dias, mas eu não lia porque eu queria aprender alguma coisa, eu fazia isso pela lei. Quando eu falo que não era séria, o que eu quero dizer com isso é que eu não estava disposta a sacrificar nada, nem abrir mão de nada para caminhar com Deus, sabia? Vocês parecem estar tão empolgados. Amém? Gostaria de começar em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Diz assim: seja equilibrado. E a amplificada diz temperado, que significa disciplinado. Sóbrio de mente, que significa sério. Vigilante, que significa determinado. E cauteloso, que significa cuidadoso, o tempo inteiro. Não de vez em quando, não uma vez ou outra, o tempo inteiro. Quanto tempo? Enquanto você respirar. Porque o vosso inimigo, o diabo, ruge ao derredor como um leão faminto e raivoso, buscando a quem ele possa pegar e devorar. Você precisa entender que Deus tem um plano na sua vida, assim como o diabo. Precisamos estar do lado de Deus e termos a certeza de estarmos ouvindo a Deus individualmente. Se nós estamos recebendo a correção do Espírito Santo, se estamos recebendo a instrução de Deus, a ponto de quando soubermos que Deus não está aprovando alguma coisa, Ele não precisará esperar 6 meses para nos falar, para mudar. Porque nós somos sérios e nós precisamos de mais temor reverencial por Deus. Não ter medo de Deus de forma errada, mas nós precisamos reconhecer que Jesus está voltando e que nós estaremos diante de Deus e prestaremos contas de nossas vidas. O que nós fizemos com ela? O que fizemos com nossas fontes e dons e talentos, nosso tempo? E você não quer esperar muito tempo para se preparar. Eu sempre digo, preparado ou não, Ele vem. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Joel, porque é a passagem que eu estava lendo comigo mesma, quando eu decidi montar essa série novamente. Muitas vezes, quando eu estou fazendo minha leitura, Deus coloca alguma coisa no meu coração, eu sei que aquilo será um estudo que eu vou fazer, ou ensinar com aquela mensagem, porque eu sinto que é uma palavra muito oportuna. No livro de Joel, capítulo 2, no verso 1, tocai a trombeta em Sião, tocai o alarme no meu santo monte, que todos os habitantes da terra tremam, porque o dia do julgamento do Senhor está chegando e está muito próximo. Repitam comigo, Jesus está voltando. Eu preciso ter seriedade com Deus. Eu preciso me preparar. Ele está voltando para uma igreja sem mácula, sem mancha e nem ruga. Amém? Joel capítulo 2, versos 12 e 13. Portanto, também agora, diz o Senhor, arrependam-se e voltem-se para mim de todo o vosso coração, com jejuns. Ninguém quer falar sobre isso, não é mesmo?
e com choro, e com pranto, até que toda a barreira seja removida. Ouviu isso? Até que toda a barreira seja removida. E o relacionamento quebrado seja restaurado. Agora, eu estava conversando com uma das meninas que viaja comigo e que trabalha para mim, e a posição dela a coloca num lugar em que ela precisa estar perto de mim, da minha família. E então, ela me disse outro dia, tem me ajudado muito, sabe, crescer espiritualmente. Só de estar perto de você e da sua família e viver no meio desta atmosfera. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando que tem tantas pessoas que estão estagnadas no caminhar com Deus porque estão se relacionando com pessoas erradas. Eu creio que existem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas de quem você não pode se afastar realmente. Então não vá para casa e fale para sua esposa Joyce me falou para me afastar de você. Eu gostaria de esclarecer isso agora antes que eu seja mal entendida. Mas sabe, existem amigos que nós escolhemos. Pessoas que escolhemos para nos relacionarmos. Alguns de vocês trabalham numa atmosfera que você não pode fazer nada a respeito. É uma atmosfera que é difícil, algumas vezes está até sugando você. E realmente você não pode fazer nada a respeito. Mas você pode escolher direito as pessoas que você escolhe para comer junto. Quem você escolhe para se relacionar. Quem você escolhe para se entreter com você. Amém? Seja para que propósito ou para quem precisa ouvir isso hoje, eu vou repetir para alguns aqui, a maior barreira que você tem na sua vida, que impede o seu crescimento, é estar vivendo na atmosfera errada com as pessoas erradas. Você ficará espantado do que acontecerá se você for sério bastante para dizer assim: eu preciso encontrar novos amigos. Agora, o diabo vai dizer, bem, você ficará sozinho. Sabe o que você deve dizer? Ok, então eu ficarei sozinho. Mas pelo menos não vou ficar perto das pessoas que estão sugando a vida de mim o tempo todo. Então você também precisa saber que tudo que você abrir mão para melhorar o seu relacionamento com Deus, ou para se aproximar dele, ou para obedecê-lo, ele te retribuirá muitas, muitas vezes mais. Mesmo que seja um grande amigo, do qual você decide se afastar porque você sabe que ele está envenenando a sua vida. Pode ser uma semente que você semeia e Deus trará uma colheita de muitos relacionamentos maravilhosos na sua vida. Isso não é da noite para o dia. Esse é outro problema para os cristãos. A Bíblia diz, enquanto houver terra, haverá um tempo de semear e de colher. Vamos olhar isso de uma forma diferente. Enquanto a terra permanecer, haverá semente, tempo. E se você não desistir, a colheita. Amém? Veja, a Bíblia fala sobre períodos de tempo em que nós devemos ser persistentes. Nós não falamos essa palavra direito. Temos que falar direito. Um longo sofrimento. Não é sofrimento longo. É isso que significa persistência. Longo sofrimento. Longo. Não curto. Longo. Agora, Deus nunca permitirá que você passe mais que possa suportar. Existe uma razão para todas as coisas. E deixa eu te falar, eu fiquei muitos anos sozinha no meu ministério, sabe? Quando eu saí do emprego que eu tinha, na igreja que eu trabalhava em Santa Luz, para começar o meu próprio ministério, embora eu estivesse embarcando no período mais maravilhoso da minha vida, e eu estivesse começando a entrar no cumprimento do propósito,
O diabo, provavelmente sabendo mais do que ia acontecer do que eu sabia, lutou contra mim com todas as armas que ele podia lutar. Julgamento das outras pessoas, rejeição das outras pessoas, mentiras que foram ditas a meu respeito, a perda de amigos. Quando as pessoas não conseguem fazer você fazer o que elas querem, muitas vezes elas não querem mais saber de você. E isso não é ser amigo, isso é manipulação e controle. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que agradar a Deus e não aos homens. Eu passei por muita solidão nos primeiros anos do meu ministério, andando por toda parte, numa van com os pneus carecas, sem ter dinheiro para hospedar num lugar decente, às vezes em nenhum hotel também. E eu fiz centenas de reuniões em lugares que não se parecem com esse aqui. Em pequenos salões de festas que eu tinha que chegar mais cedo e limpar o piso antes de poder fazer a minha reunião. O David trazia o equipamento todo, colocava tudo no lugar e levava o equipamento de volta. E muitas pessoas dizem assim: "Uau! Essa tal de Joyce Meyer, de onde será que ela vem?" Bem, eu estava em algum lugar. Ninguém se importa com o lugar, mas eu posso te dizer que eu estava num lugar que a maioria de vocês não gostaria de estar comigo. Mas eu estava ali, sendo fiel a Deus e servindo da melhor forma que eu poderia fazer, sendo perseverante no longo sofrimento. E aqueles anos foram muito difíceis para mim. Eu estava sozinha. Quando você viaja o tempo todo, você não consegue construir o tipo de relacionamento que você tem quando você está em casa. Mas eu olho para trás agora e, gente, esses foram os melhores anos de toda a minha vida. Sabe por quê? Eu não precisava de um monte de pessoas ao meu lado, eu precisava de Deus. Isso era o que eu precisava para os anos seguintes, meus queridos. Eu precisava daquela consistência na minha caminhada com Deus. Eu não precisava de um monte de pessoas me ajudando. Eu precisava procurar a Deus por tudo aquilo que eu precisava. Amém? Então não tenha medo de passar muitas noites solitárias. Não tenha medo de não ser convidado para aquela festa. Não tenha medo de ser deixado de fora daquele grupo. De não poder escolher os seus próprios amigos. Peça a Deus que Ele dê conexões divinas. Não julgue uma pessoa pela sua aparência exterior, porque existem grandes pessoas que você descobrirá se gastar tempo para conhecer o coração delas. Amém? Portanto, verso 12 de novo. Portanto, agora diz o Senhor, se arrependa e volte-se para mim de todo o coração, com jejuns. Nós não falaríamos sobre jejum, mas eu quero dizer simplesmente que o jejum pode ser várias coisas diferentes. No verdadeiro sentido da palavra, jejum significa abstinência de comida. E você pode fazer jejuns parciais ou completos, mas você pode jejuar de TV, jejuar de fazer compras, e sabe, você pode jejuar de conversas excessivas. Existem muitas coisas diferentes que você pode jejuar só para mostrar que você está separando um período de tempo para estar totalmente comprometido com Deus. Na verdade, eu estou me lembrando agora de um jejum de 30 dias que eu fiz de assistir TV. E foi desafiador, porque meu marido ficava lá se divertindo e eu ficava trancado no outro quarto, orando, estudando, ou então lendo ou fazendo outra coisa. Mas, bem no último dia daquele meu jejum, isso foi há 14 anos atrás, no último momento do jejum, o Espírito de Deus veio sobre mim e eu comecei a chorar, implorar para Deus me deixar ajudar as pessoas. Foi um grande mover de Deus e Deus falou comigo assim, eu quero que você tenha um ano de preparação. Eu vou te colocar numa posição e você ajudará mais pessoas. Deus é minha testemunha. Minha filha pode comprovar isso porque ela passou mais ou menos por isso comigo. E um ano depois, até o dia que eu comecei a assistir televisão. Agora, veja, muitas vezes, as pessoas
Querem que Deus faça algo. Mas será que querem mesmo? Elas são sérias o suficiente para pagar o preço e deixar Deus fazer a obra que precisa ser feita nelas. Veja, Deus tem muitas coisas preparadas para nós. Mas será que estamos preparados para o que Ele tem preparado para nós? Alguns de vocês estão orando por mais prosperidade. Você está orando por um emprego melhor. Você está orando por coisas que Deus gostaria muito de te dar. Mas talvez você ainda tenha alguma barreira, um egoísmo, ou uma má atitude, ou coisa desse tipo. E a verdade dos fatos é que se Deus te der mais bênçãos materiais, isso fará você se tornar mais carnal ainda. Ele não quer fazer isso se primeiro não deixarmos fazer a obra espiritual em nós que precisa ser feita. 3 João 2 diz: amados, eu quero acima de tudo que vocês prosperem e tenham saúde, assim como a sua alma é próspera. Sua alma é a sua mente, sua vontade e emoções. Então, Deus está dizendo sim quando você começar a pensar direito, a falar direito, a agir direito, e não estiver guardando mais mágoa, ressentimento, falta de perdão, e você não for sensível, difícil de se lidar. E aí, vocês estão entendendo hoje? Veja, não é nada justo as pessoas nos falar apenas sobre as promessas de Deus e não nos falar sobre as condições para essas promessas. Agora, para a salvação não existe nenhuma condição. É totalmente pela fé, você crê em Deus, crê na palavra, que Jesus morreu por você, que você não pode se salvar, não pode pagar o preço pelos seus pecados. Você aceita a Cristo, pede perdão, Ele entra no seu coração. Seu nome é escrito no livro da vida e imediatamente você se torna um coerdeiro com Cristo. E existe uma herança que já está reservada para você, que está esperando por você. Mas está aqui em algum lugar do que chamamos de terra prometida. Quando os israelitas saíram do Egito, seria o equivalente a quando uma pessoa nasce de novo. Eles foram em direção à terra prometida, certo? Eles gastaram 40 anos no deserto tentando fazer uma viagem de 11 dias. Agora, há quanto tempo você é salvo e você ainda está vagando ao redor da mesma montanha estúpida há mais de 20 anos? Você ainda está brigando com seu cônjuge toda vez que ele diz algo que você não gosta. Ai, ai, ai. Ainda está gastando metade da sua semana pensando em quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim. Ainda não dizima. Bem, eu tenho que pagar as minhas contas atrasadas. Você não conseguirá sair da dívida se não começar a dizimar? E você ainda fica com raiva todas as vezes que as coisas não são do seu jeito. Ainda está fofocando. Ainda está julgando. Ainda está dando a sua opinião sobre tudo, sobre todos os assuntos de todo mundo por aí. Você ainda não percebeu que ninguém quer a sua opinião, ninguém se importa. E a Bíblia diz para guardá-la para você mesmo. Você ainda não tem paz, nem alegria. De mau humor num dia, de bom humor no outro, mau humor num dia, bom humor no outro dia, para cima e para baixo com as suas circunstâncias. Sempre vagando no deserto. Por quê, Deus, por quê? Quando, Deus, quando? Eu não consigo entender, Deus. Eu exijo as tuas promessas. Eu não consigo entender, meu Deus. Tua palavra diz que eu serei uma bênção, mas eu não consigo entender. Continuando a ler Joel. Versos 12 e 13. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Agora veja, naquela época, quando eles estavam chorando, eles rasgavam as vestes. Era uma expressão externa do que estava se passando dentro do coração. Ele estava dizendo para parar de rasgar as roupas e consertar o coração. Amém? Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, e voltem para o Senhor teu Deus, porque Ele é misericordioso, tardio em irar-se, rico em amor e bondade.
Por que correríamos de Deus? Ele é tão bom. Deus não está com raiva de ninguém. E Ele só quer nos ajudar a sermos o melhor possível. Deus não te manda fazer coisas difíceis para depois Ele afastar e rir de você na luta, sabe? Ele te fala para fazer as coisas que Ele sabe que no final cooperará para o seu bem. Ouça isso e veja isso. E Ele voltará na sua sentença de mal quando suas condições forem cumpridas.